Olá, eu sou Kelly Dantas, diretora do Grupo Educacional KDV, onde estão as empresas Ucre, Unopar e agora a mais nova marca para você, a Anhanguera. E estamos com ele que é fera em tabelas e números e com certeza você vai sair mais inteligente depois dessa entrevista. Já foi vereador, deputado federal, professor universitário e hoje é diretor executivo da TV Equinócio aqui no Amapá. Estamos com ele, Jurandir Juarez. Conta pra gente quem é você, suas origens e, sobretudo, as dificuldades que você encontrou para chegar onde você chegou. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pela saudação. Depois dizer também que é um prazer para mim estar aqui. E a trajetória da minha geração, eu tenho toda uma geração que passou pelo que eu passei. Eu sou oriundo do município de Afuá. Na verdade, o município de Afuá, ele é uma espécie de prolongamento do Amapá. Né? É um pedaço do Pará que, quando foi dividido aqui do Pará do Amapá, ficou no meio. Então, há uma relação assim, muito estreita. Os afuaenses são meio macapaenses, amapaenses, da mesma forma como os amapaenses têm muito a ver com Afuá. Basta ver o tanto de gente que dá no Festival do Camarão. Então, a minha família, originária do Afuá, e lá como o ensino não alcançava, além do que a gente chamava naquela altura, no ensino primário, e a minha família, uma família de 12 filhos, o filho mais velho era o Rodolfo Juarez. Então, era o interesse dele que a nossa família, que meu pai e minha mãe prestigiavam. Então, assim que ele terminou o curso primário, ele veio para Macapá, e nós viemos todos juntos que ele veio estudar no Colégio Amapaense. Né? E eu vim estudar aqui, quase todos nós aqui, eu estudei no Grupo Barão do Rio Branco, que ainda existe até hoje, e lá eu fiz todo o chamado curso primário. Na época tinha o exame de admissão, assim como tem o vestibular para o curso superior, tinha o curso médio. E aí eu fui estudar no Colégio Amapaense. No Colégio Amapaense fiz tanto ginasial quanto colegial. E na época não tinha faculdade, não tinha nenhuma instituição de ensino superior no Amapá. E aí, como tantos que concluíam o curso colegial, ou no caso de outras instituições, outros tipos de curso, mas que concluiu o curso médio, nós íamos estudar fora. Mas quase todo mundo em Belém, por causa da proximidade, por causa da intimidade que se tinha. Então eu fiz o curso de economia em Belém. Depois, concluído o curso de economia, eu fiz o mestrado no Rio de Janeiro. Eu fiz na Escola Interamericana de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Mas foi fácil toda essa trajetória? Não, uma trajetória muito difícil. Imagina uma pessoa que nunca saiu de Macapá, nunca tinha ido em outro lugar, porque agora você vai a Belém, você pega um avião, sai daqui a qualquer momento e tudo. Na época eu ia de embarcação fluvial, né? Meu pai tinha embarcação fluvial, mas era o meio de transporte mais comum. Nós íamos para lá, uma viagem, imagina, uma viagem de 4 dias, para a gente chegar em Belém. E lá nós éramos completamente desconhecidos, nós morávamos em repúblicas que nós mesmos formávamos lá. Então tinha esse lado amapaense, mas que tinha uma fama muito boa lá, viu? Se dizia lá no Pará que você ia disputar, por exemplo, no curso de economia, vou disputar, tem 30 vagas, tá? Quantos vêm lá do Amapá? Vem 10, então só tem 20 para disputar, porque todos nós passávamos no vestibular. Ai, que bom. Bom, um orgulho saber disso, porque isso é a fama que antecede todo um histórico de pessoas batalhadoras. A gente vai para o institucional da Unopar para que você também tenha a chance de vencer na vida e a gente volta já já. Tá indo fazer o vestibular no centro, né? Tô sim, moço. Vai uma balinha aí? Vou aceitar sim, pra adoçar a vida, né, tio? Tá complicado pra todo mundo, né, chefia? Pior ainda pra quem não tem faculdade, moço. Ó, o Silvino, que divide o carro comigo, agora ele tá fazendo faculdade. De ensino semipresencial, sabe? Tá fazendo administração. Ah, eu conheço. Mas não é aquela faculdade online? Ó, eu não sei não, viu, tio? O Silvino estuda por aqui, ó, pelo celular dele. Quando não tá com o cliente no carro, ele tá online assistindo as aulas no celular. Ah, mas o ruim deve ser estudar sozinho, né? Sozinho? Nessa ele nunca tá sozinho não, senhor. Na hora que bate uma dúvida, ele fala com o tutor pela internet. E ele tem também aula na faculdade. Me falou até que já fez um monte de amigo por lá. Então me leva pra essa faculdade aí, tio. Vai lá. Eu posso levar, mas você pode se inscrever aí pelo seu celular. Que moderno, né?
Fica ligado na hora de escolher a sua faculdade. Só na Unopar, uma vez por semana, você encontra a sua turma para ter uma aula presencial transmitida ao vivo com o professor. Faz o seguinte, pega o táxi do Silvino que ele confirma tudo isso que eu falei aqui, tá bom? Estamos de volta aqui no canal Direto da Unopar e com ele, com Jurandir Juarez, ele que é economista e vai esclarecer pra gente esse universo dos números. Bom, quer você goste ou não, você sofrerá os impactos da economia. Então é importante que você saiba, que você domine, que você se interesse pelo assunto. E para isso que trouxemos o senhor para esses esclarecimentos, até porque a economia em tempos passados era até conhecida de uma forma sarcástica como uma ciência sombria. Então, sua função aqui hoje é esclarecer para a gente e deixar à luz esses números. E o que não quer calar, a gente paga trilhões em tributos. Tem um site, o Impostômetro, que eu olhei aqui, 1.614 bilhões. E é nítido que esses serviços não voltam do jeito que deveriam, principalmente na saúde, na educação, na mobilidade. Para onde vai esse dinheiro? Olha, tem uma tradição que diz que todo governo gasta muito e gasta mal. Caro. E caro, pois é. Agora aqui no Brasil nós exageramos, né? Aqui a gente não só gasta muito, mas gasta também muito mal. E isso acabou se transformando numa tradição. Nós, no período da ditadura, que durou de 64 até 85, nós vivemos um período de uma inflação muito forte. Podemos dizer que convivemos com um período de hiperinflação. E de vez em quando a gente tem discutir esse assunto, a gente diz que as donas de casas, elas adquiriram alguns hábitos, né, que nós não temos mais hoje, que é até difícil de falar. Então a dona de casa, ou os donos de casa, quando eles iam no supermercado na época da inflação, eles tinham que encontrar uma maneira deles irem na frente do remarcador de preço. Então a dona de casa ia andando e vinha o remarcador de preço atrás. Se ela se atrasasse um pouco e o remarcador passasse na frente, ele já ia comprar mais caro, sem que nada tivesse acontecido, só por causa da expectativa de inflação. Então, foi um período terrível para a economia brasileira, perdemos muito, disse até que nós temos uma década perdida, foi a década de 80. No início do período da redemocratização, nós tivemos um bom governo, que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. Começou com o Itamar Franco e veio o Plano Real, e nós estabilizamos. Hoje nós já temos uma geração que às vezes se assusta. Por que a gente fica falando tanto inflação? É que nós estamos mordidos de cobra, não é? Mordido de cobra, a gente tem medo de qualquer coisa que se mexe mais ou menos. Até uma corda mete medo na gente, porque a inflação é algo terrível. De uns tempos para cá, especialmente dos últimos 10 anos, a coisa degringolou. E aí não só nós tivemos o problema da desarticulação do poder público, como a inflação voltou. E a principal causa da inflação no Brasil é que o governo gasta mais do que arrecada. E um dos pilares da reorganização da economia foi exatamente a instituição do superávit fiscal. O superávit, como a gente sabe na linguagem comum, é gastar menos do que arrecada. Então, se você gastava menos do que arrecadava, sobrava dinheiro, você ia pagar as dívidas. E o país entrou nos trilhos. Aliás, eram 3 fundamentos básicos, né? Era o superávit fiscal, o câmbio flutuante e as metas de inflação. Isso tudo foi desmoralizado. Então, hoje, por exemplo, nós temos um déficit fiscal da ordem de 158, números novos de hoje, 158 bilhões. Quer dizer, só neste ano nós vamos gastar, a União vai gastar mais 158 bilhões do que ela vai arrecadar. Tá, mas a gente vem de uma crise. Começou com Lula, onde a gente achou que estava pela primeira vez momentos de euforia, sediamos a Copa, as Olimpíadas, tivemos a descoberta do pré-sal, ele até divulgava que a gente tinha o bilhete premiado. E aí a gente começou a acreditar que estava vivendo um período de euforia. E logo em seguida a gente está vindo de uma recessão extremamente profunda, que agora é que as coisas estão se encaminhando. Então, eu quero saber,
esse caminho certo a gente já consegue perceber no cenário nacional. A gente já está vendo que, apesar do governo ter as dificuldades que ele está enfrentando, a gente já tem números bem positivos. O emprego é um caso específico. Nós temos externo, o aumento da demanda também. E algumas medidas assim. Juros que estão caindo. É verdade. O Banco Central tem um espaço ainda para redução de juros. O cenário internacional está positivo. E eu quero saber onde a gente percebe isso aqui no Amapá. Não, aqui ainda está muito difícil, porque aqui nós tivemos duas circunstâncias desfavoráveis. Primeiro, nós éramos um território federal que era como uma espécie de filho que ficou, que ganhou a maturidade, mas não saiu de casa, né? Então, a União pagava todas as despesas do território federal. E aí o filho foi crescendo, ficou vadio. Ele não aprendeu a trabalhar. Teve responsabilidade. Nós fomos transformados em Estado justamente na redemocratização do país. Nós fomos transformados em Estado na Constituição de 1988. E essa transformação foi também um divisor de águas entre o muito que tinha a União, que passou a redistribuir, nem tanto quanto se deveria, mas os estados passaram a receber muito, os municípios passaram a receber muito, através dos fundos de participação, tanto do estado quanto dos municípios. Então, veja bem, o território era sustentado pela União. Quando nós nos transformamos em estado, nós passamos a receber muito mais recursos através do fundo de participação do que nós recebemos antes da União. Então nós juntamos duas coisas positivas. Primeiro, a União continuou pagando, por exemplo, a folha de pagamento, os grandes investimentos, tudo isso a União pagava. E ao mesmo tempo nós passamos a receber uma bolada de dinheiro chamado cota do fundo de participação dos estados. E aí a gente imaginou que estava no melhor dos mundos. E aí ninguém cuidou da responsabilidade fiscal. Aí começou a se gastar. Se gastou tanto que acabou. Hoje o estado do Amapá, ele é deficitário, tanto que ele paga, que uma das expressões últimas que a gente tem no pagamento do salário. Ele nunca se imaginou que em 30 anos o estado do Amapá iria atrasar o pagamento do seu funcionalismo. Está acontecendo isso. Então nós fomos extremamente descuidados, mais descuidados do que o país que teve a crise. E como nós somos uma economia pequena, muito dependente do poder público, o poder público quebrou. Não tem como ele se reabilitar a curto prazo, nós vamos ter dificuldade para sair do buraco. Com essa, só um gole d'água. E a gente volta já, a gente vai para o institucional e daqui a pouco a gente vai ver o que é que a gente pode fazer com a economia do Amapá. Tá sem tempo para estudar? Então você tem que conhecer a graduação à distância da Anhanguera. Você faz os seus horários e o curso se encaixa na sua vida. E uma vez por semana você tem aula presencial com a sua turma. A qualidade é reconhecida pelo MEC e o diploma é igual ao presencial. As mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se! Anhanguera, flexibilidade para sua vida e qualidade para sua carreira. Estamos de volta aqui no canal direto da Unopar com uma entrevista com o Jurandir Juarez falando sobre economia. Se você está gostando, está achando o papo interessante, então curta, comente e compartilhe essa história. Bom, falamos de euforia, de crise, estamos falando do cenário econômico aqui no Amapá. O que é bastante preocupante, porque o recém-formado bacharel, por exemplo, em Direito, que aspirava ser funcionário público, esses sonhos precisaram ser postergados. O filho de agricultor não quer permanecer no campo. E agora? Qual é a vocação do Amapá? O que é que a curto e médio prazo a gente pode fazer? Olha, é um desafio, mas é um desafio instigante. Nós temos uma geração nova que não passou por aquela dificuldade que eu passei, de uma família migrante que chegou aqui, já tenho um estado razoavelmente estruturado. Mas, infelizmente, e de forma precoce, com as suas possibilidades econômicas esgotadas dentro do modelo anterior, que é aquele em que o poder público supre quase tudo, né, e você não precisa ter agricultura. Quem faz surgir a oportunidade de trabalho é a empresa. Então nós precisamos de empreendedores. E nós estamos num estado que precisa fazer tudo. E então, vamos supor que você tenha a caneta que possa
tomar qualquer atitude. Qual a primeira medida? Bom, deixa eu dizer que economia tem um ditado, vamos dizer que seja um ditado, né, que diz o seguinte, que todo grande problema econômico tem sempre uma solução simples. Da assinatura pegou e fez, né? Simples e errada. Todo problema complexo tem uma complexidade muito grande para ser resolvido. O que nós precisamos aqui é assumir que esse modelo que é de ex-território está completamente esgotado. Dessa mata não sai mais coelho. Então nós temos que ser inventivos, ser ousados, não é? Mas também isso passa por ser ousado politicamente. Se nós formos eleger os mesmos dirigentes, quando eu falo dirigente, estou falando senador, deputado, vereador, prefeito, que não trazem nada de novo. Nós estamos repetindo o mesmo modelo político, o mesmo modelo político que não deu certo. E nós estamos ameaçados de daqui no futuro nós elegermos os mesmos. E aí não tem solução. Se me desse uma caneta, eu queria ser o eleitor. Aí sim, eu ia propor algumas mudanças, como venho propondo ao longo da minha vida. E quero lhe dizer, se tem uma coisa que me orgulha, é da coerência que eu tenho mantido todo o tempo. Ganhando a eleição, perdendo a eleição, eu mantenho a coerência de trabalhar, no sentido de fazendo propostas, no sentido de oferecer alternativas para o desenvolvimento econômico. Nós, com 2, 3 projetos de mineração, nós reduziríamos isso para índices civilizados. Lembrando que na época de território federal, nós chegamos a ter pleno emprego aqui no Amapá. Vamos para o nosso institucional e a gente volta já. Se você tem um perfil dinâmico, gosta de motivar pessoas e ainda por cima tem facilidade na solução de conflitos, o curso superior em Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos pode ser uma boa opção de formação profissional. O curso dura 2 anos e meio e é semipresencial. Durante o curso, você aprenderá a analisar, aperfeiçoar, sugerir e implementar novos modelos de gestão de pessoas de forma criativa e responsável, promovendo o desenvolvimento de competências. As disciplinas irão estimulá-lo a desenvolver as habilidades de comunicação interpessoal e liderança, incentivando o espírito empreendedor. Grandes empresas e escritórios de consultoria são os principais empregadores, mas micro, pequenas e médias empresas também recorrem ao profissional. As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro oferecem as melhores chances, mas o interior paulista também tem boas oportunidades. A região Nordeste possui vagas em expansão. Este profissional poderá atuar nas seguintes funções: gerente de recursos humanos, supervisor, analista ou técnico de recrutamento e seleção de cargos e salários, de treinamento e desenvolvimento de pessoal, assistente de departamento pessoal. A complexidade da legislação trabalhista leva as indústrias a contratar profissionais especializados em diversas áreas, como folha de pagamentos, cargos e salários e relacionamento. Os principais empregadores são as grandes empresas e consultorias, mas micro, pequenas e médias empresas também recorrem ao profissional. As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro oferecem as melhores chances, mas a oferta de vagas no Nordeste vem crescendo ano a ano. A remuneração é variável de acordo com a região. O Inopar, mais próxima para você ir mais longe. Estamos de volta no último bloco com o Jurandir Juarez aqui no Canal Direto. E nós iniciamos a entrevista falando que a economia já foi chamada há tempos atrás de ciência sombria, mas como no Canal Direto da Unopar, nós nos recusamos a terminar essa entrevista com qualquer penumbra que seja. Então vamos falar de luz. Políticos, os novos gestores, têm que ter mais preparo, conhecimento de gestão pública, de economia, de gestão ambiental, porque é fato, a gente mora aqui na Amazônia, né? Nós que pertencemos, possuímos o maior bioma, o maior patrimônio da humanidade, que é o bioma amazônico, e todos têm interesse em preservá-lo, inclusive nós. Mas é preciso alguns acordos. Vamos falar sobre o potencial da Amazônia. Bom, primeiro, o homem público tem que ter tudo isso que você falou e comprometimento com a coisa que ele está fazendo, né?
Eu lhe diria que muito do caminho que a gente deve perseguir para conseguir abrir os espaços passam por gestos que não são tão grandiosos. Eu citaria o que nós estamos fazendo agora, que o Unopar está fazendo, está abrindo uma discussão. Se você observa, poucos são os canais que nós temos aqui no Amapá, mesmo onde gera conhecimento e saber, como é o caso da universidade, nós temos poucos canais onde faz essa discussão. E é evidente que nós não vamos esperar que venha um iluminado e nos diga, olha, o caminho agora é esse aqui. Isso tem que ser gestado e parido por nós mesmos, por mais que custe, mas não tem outra saída. É evidente que nós temos que pensar na questão dos nossos quadros dirigentes. É evidente que o modelo que nós adotamos, quer dizer, de superinflacionar a folha de pagamento do Estado, de não ter dinheiro para fazer investimento e colocar essa responsabilidade para pessoas que não têm saída para isso, nos dificulta procurar os caminhos. A Zona Franca Verde, pouca gente compreendeu a importância da Zona Franca Verde. Os amazonenses lá passaram 10 anos para implantar a Zona Franca, mas eles não sabiam o que era. Agora nós já temos o espelho, tem lá a Zona Franca de Manaus. Quer dizer, nós sabemos como fazer isso. Agora, não dá para desenvolver a Zona Franca Verde com a Suframa, que sequer tem um diretor aqui. Quer dizer, a Suframa não tem nem sede aqui. E é quem administra a área de livre comércio, que é a mais importante área de livre comércio do Brasil, e tem agora a Zona Franca Verde. O BASA não representa nada em termos de investimento aqui, não disponibiliza praticamente nada. Então, esses órgãos, eu citei apenas 2, que é para dizer assim, eles têm uma responsabilidade enorme por desenvolver, mas eles não estão realmente inertes, pouco fazem. E que era extremamente necessário abrir o capital para as empresas para os investimentos. É verdade. E queria lhe dizer, mas você sabe por que isso? Porque o governo do estado do Amapá tem um assento do Conselho de Administração da Suframa, mas é mesmo que nada, não apita nada lá. Já era tempo de dizer, olha, Manaus é importante, mas o Amapá também é importante. Quer dizer, a Suframa tem que ter um mínimo de estrutura para poder fomentar o desenvolvimento. Então, bora passar para outro que queira fazer. Então, do ponto de vista institucional, nós estamos muito atrasados. A questão da terra, a questão do desenvolvimento industrial, com os órgãos que fazem esse desenvolvimento. E o nosso interior, Oiapoque tem uma área de livre comércio, você tem um projeto avançado lá no nosso costado. Mas essa zona de livre comércio, essa ponte que liga Oiapoque à Guiana Francesa, o comércio teria uma igualdade, ou a gente iria vender lá o cheiro verde, enquanto que os franceses vêm aqui, deixam os carros, pegam os aviões e não utilizam o minha querida, nós aqui no Amapá temos a única fronteira que a gente pode dizer que é fronteira de rico. Porque lá eles compram com euro. Eles têm o euro e nós temos o real aqui. Os nossos vizinhos são ricos. Qualquer relação de comércio com o rico, a gente sai ganhando. Você pode dizer assim, mas o que é que nós produzimos? Nós somos o Brasil. Nessa relação, nós somos o Brasil. E eles lá na Guiana, e eu diria a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, e todo o platô lá precisa de alimentos, precisa de produtos industrializados, e a nossa indústria brasileira, ela é sofisticada. E nós temos uma área de livre comércio, ou seja, a gente pode trazer para cá tudo o que nós quisermos da indústria do Brasil. Quando eu digo tudo, eu estou falando tudo mesmo. E vendendo Oiapoque, lá para os franceses que vêm. Comida, principalmente comida. E com toda certeza, eles têm muito mais dinheiro do que nós. O salário mínimo lá é mais 6 vezes maior do que o nosso salário mínimo. O nível de emprego lá é muito maior. Então, para nós, é um achado ter uma área de livre comércio fazendo fronteira com o primo rico, que é o que nós temos. Por que a gente não aproveita isso? É problema institucional também. Então, a saída é fomentar o conhecimento, fazer com que os políticos tenham políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico do estado do Amapá. Jurandir Juarez, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. Desde já quero lhe fazer um convite para um debate com os nossos acadêmicos aqui de gestão pública, gestão financeira, logística e administração, e quem mais tiver interesse. E agora, fique à vontade para as suas considerações finais.
Olha, para mim quero dizer que foi um prazer estar aqui no canal Livre da Unopar. Eu não posso deixar, porque agora também estou ligado a uma emissora de televisão, nós temos lá todo o interesse de fazer um debate verdadeiro a respeito das questões do Amapá. E nós estamos levando essa questão. E nós mesmos lá, a emissora é um projeto amapaense que constrói uma empresa de comunicação. Não é uma emissora de televisão só. O nível de emprego nosso é acima da média de todas as outras empresas e nós pretendemos fazer daquilo um modelo. E temos aqui no Amapá experiências muito vitoriosas na questão da infraestrutura, no comércio. O comércio do Amapá, o que nós temos hoje em termos de empreendimentos, e por essa cultura de reinvestir o que é ganho, mostra que esse lado do comércio vai muito bem. Não pode, no entanto, você ter comércio e serviços produzindo 80% do PIB, porque fica muito viesado. E aí, de repente, como aconteceu com o poder público, quebra, aí leva junto a economia. Nós precisamos desenvolver a indústria, os serviços. Nós não tocamos em turismo aqui, eu acho que o tempo foi pouco para a gente tocar em turismo. Mas a nossa possibilidade de turismo é extraordinariamente grande. Nós temos tantas possibilidades que qualquer coisa que a gente queira fazer nessa área dá bom resultado. Então, comércio, serviços, bem adiantado. Agricultura e indústria muito atrasadas, especialmente a agricultura. Então, se a agricultura nós aproveitarmos, não estou falando do potencial, mas essa coisa que está sobrando, que são as terras. Nós temos muita chuva, muito sol, e o mundo todo está precisando de alimentos, mas nós aqui dentro também estamos precisando. Se isso for aproveitado minimamente, você pode ter certeza que o Amapá deixará de ser o que aparece de vez em quando, e infelizmente, para desgosto nosso, o último estado da federação, quando não o penúltimo em competitividade, que isso nos dói muito. Mas, rapidamente, com um pouquinho de racionalidade no trabalho que tem que ser feito, nós sairemos dessas posições.